Preciso te atualizar sobre o Vasco. Pedrinho, presidente da associação, deu entrevista e explicou os próximos passos depois que a justiça determinou a saída temporária provisória da 777. Quero falar também sobre um meio atacante menino de só 16 anos de idade que está na mira de alguns dos principais clubes de futebol no país. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal, ativar todas as notificações e se você puder comentar sobre todos os assuntos, a gente fica super contente, combinado? Coutinho negocia com o Vasco mesmo? Negocia. O Pedrinho foi perguntado sobre o tema, ele adotou um tom misterioso, mas ele deu a entender que o Josh Vander chegou a negociar com o Coutinho e agora com a saída ainda que temporária da 777, o Vasco retomou ou assumiu para si as negociações. O Coutinho cogita voltar para o futebol brasileiro depois de bastante tempo e o Vasco tem muita intenção de contratá-lo, tá? Rafael Agulha já deixou o like, só você que não, né? É você mesmo. Não apertou o joinha, não sei o porquê, mas tudo bem. Notícias do caso 771. O Júnior fez uma adaptaçãozinha aí, tem muita notícia sobre o Vasco. Agora as principais informações. Ontem, às 9h30 da noite, um juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concedeu ao Vasco uma liminar tirando temporariamente a 777 do poder. Então a SAF do Vasco, desde a noite de ontem, deixou de ser em caráter de liminar da 777 e foi devolvida ao Vasco, associação. Nessa quinta-feira, o Pedrinho convocou uma entrevista coletiva e, ao lado de advogados, deu uma série de explicações. Entre outras coisas, ele admitiu que há conversas entre o Vasco e o Coutinho, admitiu que essas conversas já foram do Josh Vander e, nesse momento, se concentram na associação. Assegurou que não vai haver mudanças no departamento de futebol, ou seja, o Lúcio Barbosa continua à frente da 777, ou melhor, à frente do cargo de CEO, que o Pedro Martins continua tocando futebol e que o Álvaro Pacheco, recentemente contratado, vai continuar como técnico. E ele explicou que foi à justiça para requerer as ações do Vasco com medo de que o clube acabasse sofrendo um enorme prejuízo ou tivesse de fechar as portas, levando em consideração que o dono da SAF do Vasco passa por uma crise financeira sem precedentes. Só para lembrar, nessa quinta-feira, o Standard Liège, que tem a 777 como dona, acabou assistindo a um episódio preocupante. A justiça lá da Bélgica decretou, não, bloqueou todas as receitas. Deixa eu só ver se só a receita, a palavra certa, só para a gente trazer direitinho o que rola. Quer ver? Ó? A justiça da Bélgica bloqueou nessa quinta-feira todos os bens da 777 no país, tá? E aí o Standard Liège, que já estava em situação financeira complicada, se vê numa grande sinuca de bico. E aí, preocupado com essa história, o Pedrinho foi à justiça e garantiu o direito de tocar a SAF do Vasco. A 777 certamente vai recorrer dessa decisão, já deve ter recorrido, e tenta caçar a liminar. O Pedrinho está negociando com o Coutinho. Gabriel, ele deu a entender na entrevista coletiva dessa quinta-feira, o presidente da associação deu uma entrevista e deu a entender que sim, que o Vasco, por meio da associação, negocia o retorno do Felipe Coutinho, tá? Ele também foi perguntado se a 777 já negociava e aí, também o que ele transpareceu é que sim. O Riquelme escreve, se você fosse torcedor do Vasco, você preferiria a venda do Vasco, da SAF do Vasco, ou o Vasco voltar a ter posse do seu futebol? Riquelme, eu acho que o melhor caminho para o Vasco seria ser vendido para outra empresa que não a 777. Eu acho que o Vasco não tem condição financeira de não ser uma SAF. Então tá bom, digamos que a 777 desista do Vasco e o Vasco assume o controle da SAF. Eu acho que o Vasco vai ter enormes problemas. O Vasco precisa de aporte, de dinheiro, para tentar equacionar suas contas. O melhor dos mundos seria que os donos do Liverpool, da Fenway Sports Group, adquirissem a SAF do Vasco. E já houve uma sondagem, já houve um contato. A Fenway Sports Group é dona do Liverpool, de um time de beisebol, de um time da NASCAR, de um time de hóquei no gelo, enfim. É uma empresa gigante e que daria certamente um salto bem legal para o Vasco, tá? Como, por exemplo, a chance de o Vasco ser comprado pela Fenway Sports Group. Para quem não associou o nome à empresa, são os donos do Liverpool. Os caras estão de olho na chance de comprar o Vasco da Gama e os 70%, nem são 70%, né? Pois eu vou explicar essa história direitinho. Só
abrir primeiro a matéria da paralisação do Campeonato Brasileiro. A decisão aconteceu agora há pouco. Eu estava até fazendo o vídeo e até o momento em que eu fui gravar o vídeo não se falava sobre esse tema. Surgiu a informação e a gente já conta ao vivo para vocês a partir de agora. Quer ver? Ó? CBF suspende 2 rodadas do Brasileirão. Entidade toma medida após pedido de 15 clubes da Série A. A CBF anunciou nesta quarta-feira a paralisação do Brasileirão por 2 rodadas. Em seu ofício, a entidade explica que atende a pedido de 15 times dos 20 que disputam a Série A. As rodadas adiadas são a 7ª e 8ª, nos 2 próximos fins de semana. A data coincide com a suspensão anunciada anteriormente dos jogos das equipes gaúchas, Grêmio, Inter e Juventude. Se não houver mudança, o Brasileirão volta em 1º de junho, na 9ª rodada. Na última segunda, os 11 clubes da Liga Forte se manifestaram publicamente pedindo a suspensão do Brasileirão. Eles ganharam reforço de Atlético, Bahia, Grêmio e Vitória. Os 5 clubes que não defenderam a paralisação foram Bragantino, Corinthians, Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Tá bom? Então essa é uma das notícias do dia. Para falar sobre o Vasco da Gama, horas depois, ou no dia seguinte, a obtenção de uma liminar na Justiça do Rio, tirando da 777 o controle da SAF, o Pedrinho, que é o presidente da associação, convocou uma entrevista coletiva e falou sobre uma série de temas, entre eles o motivo que levou o Vasco a procurar a justiça para tirar a 777 do comando, ainda que essa decisão seja em caráter liminar. Abre aspas para o Pedrinho, abre aspas. A ação é exclusivamente de proteção a Vasco SAF, para não acontecer o que aconteceu hoje com um clube belga. Só uma parte nessa frase, o Pedrinho está se referindo ao Standard Liège. A Justiça da Bélgica, nas últimas horas, bloqueou todos os bens da 777 no país, lá na Bélgica. E diante desse cenário, o Standard Liège vive situação insustentável. O Pedrinho alega que já tinha essa informação do caso de insolvência financeira da 777 e procurou as autoridades da justiça para tentar reaver o direito de tocar o clube. O Pedrinho completa: para que o Vasco não fosse prejudicado com um bloqueio e entrasse em colapso financeiro. Meu problema nunca foi e nunca será com a SAF, mas a legitimidade financeira. Diversas vezes pedimos garantias financeiras para não chegar nesse nível. Fiz isso para o Vasco SAF não quebrar. Pedrinho também falou a respeito da continuidade do clube. Como é que fica? O Lúcio Barbosa, que é o CEO do clube, o Pedro Martins, o Álvaro Pacheco, que foi contratado, esses caras continuam? Pedrinho assegurou que tudo segue normalmente e ele não vai fazer interferências ou mudanças nesse primeiro momento. Embora seja legal contar que o Lúcio Barbosa, que é o CEO contratado pela 777, foi talvez quem desencadeou essa decisão do Vasco de ir à justiça. É que o Pedrinho e os advogados estavam contando que o Lúcio na semana passada ligou para eles demonstrando preocupação com a falta de capacidade de investimento da 777, o que acendeu um alerta. Então, na teoria e na prática, dá para dizer que o Lúcio Barbosa traiu aqueles que foram os responsáveis por sua contratação. Só para completar, a 777 já declarou algumas vezes a intenção de vender as ações do Vasco. Pelo menos foi o que disse o Pedrinho durante essa entrevista coletiva. Ele declarou, abre aspas, muitas vezes eles deixaram a clara intenção de vender as ações. E o que eu sei é que tinha conversa. Não vou sacanear e nem vou deixar ninguém sacanear o Vasco. Só para completar, Pedrinho ainda assegurou que existem tratativas entre o clube e o Coutinho, Felipe Coutinho. Ele foi meio misterioso nessa parte, mas admitiu que o Josh Vander chegou a falar com o Coutinho, mas que também o pessoal da associação, entre essas pessoas, o próprio Pedrinho, estão tratando do retorno do Felipe Coutinho. E você, o que pensa? O Pedrinho fez certo ao procurar a justiça para tirar a 777? Quais as consequências disso? Use o espaço para comentários, esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Então é isso aí, família. Ficamos no nosso giro de notícias do Vasco da Gama. Informações essas exclusivas e atualizadas traga pelo jornalista Jorge Nicola. Aqui todas as informações pra gente em primeira mão de bastidores de mercado e muito mais aí a respeito do Vasco da Gama. Pedrinho que tá metendo bronca aí no associativo. E o Vasco conseguiu uma liminar, né, para poder o associativo voltar a ser dona do futebol do Vasco. Enquanto isso, a 777 fica de segundo plano, esperando o aporte de 270 milhões para ela quitar. Assim ela retoma a função aí de ser dona do futebol do Vasco. Enquanto isso, ela fica de stand-by, né, aguardando aí os andamentos. Provavelmente a 777 entrará com recurso
vai entrar com a liminar e vai derrubar essa questão e deve permanecer aí. Seria muito bom se o Vasco fosse vendido por uma empresa. Cara, eu queria muito que o Emir do Catar, que se diz vascaíno, investisse ali uns barris de petróleo aqui no Brasil, aqui, principalmente no Vasco, trazer jogadores de ponta, que nem os times lá do Emirados estão contratando, né? Os caras estão contratando Neymar, contratando Cristiano Ronaldo. Os caras estão tudo indo por causa do dinheiro. O Emir do Catar podia fazer isso aqui no Vasco, né? Ele se diz vascaíno, por que ele não mete essa bronca? Seria bom demais. Enfim, mas essa é a minha opinião. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.